viagem. É uma ferramenta um pouco mais complexa, porque ela exige de nós mais trabalho. Instruções para a viagem significa que eu primeiro vou fazer a pergunta: para quem esse texto foi escrito? Então, veja aí na imagem, pode passar para o próximo slide. Veja aí na imagem o seguinte: existe a palavra de Deus no topo e existe o contexto original em que aquela palavra foi dita, ou que aquela palavra foi escrita, ou foi apresentada para o povo. Está no próximo slide aí. Então, da palavra de Deus, eu vou buscar elementos que me permitam compreender o contexto em que aquela palavra chega ao ouvinte original, tá certo? E depois de compreendido isso, como essa palavra, então, ela vem para mim, igreja no século 21, e essa palavra, então, me ensina alguma coisa. Então, vamos um exemplo aí. Você está lendo Jonas, você está lendo Jonas, capítulo 2, verso 8. Aí Jonas solta uma frase em que ele diz assim, ele está fazendo uma oração a Deus, ele está lá no ventre do peixe, e de repente, como se fosse do nada, ele diz assim, aqueles que se apegam aos ídolos afastam de si a misericórdia. Aí você fala assim, tem a ver idolatria com esse momento do texto? Jonas está louco? Será que ele está delirando no ventre do peixe? O que ele está falando de idolatria? E aí a gente começa a investigar isso. Bom, então, peraí. Jonas foi escrito. Para quem foi escrito? Para o povo de Israel. Quem é Jonas? Filho de Amitai. Ah, tá. E aonde Jonas aparece na Bíblia, além do livro de Jonas? E aí a gente vai buscar isso. E aí lá em 2 Reis vai aparecer que Jonas é um profeta nos tempos de Jeroboão, filho de Joás. Aí lá vai dizer assim, e Jeroboão andou nos pecados de Jeroboão I. Aí você, opa, então quais foram os pecados de Jeroboão I? Vamos voltar mais um pouco. 1 Reis, capítulo 11, versos de 14, tá tudo aí no slide. Depois os irmãos olham, que vai ficar mais claro essa mensagem. Estou correndo por causa do horário. E aí a gente vai ver quais foram os pecados. E a gente vai ver que o pecado de Jeroboão I foi construir lá um bezerro de ouro. E aí você lembra, ou qual foi outro momento na Bíblia onde esse pecado foi cometido? Foi Êxodo, capítulo 32, versos de 1 a 10. Então, pode passar o próximo slide? Passar mais dois depois desse aí. Pode passar. Isso aí. E aí, a gente vai ver que, então, quando Jonas declara aquelas palavras lá no ventre do peixe, ele está se comunicando com o seu ouvinte original. E esse ouvinte original, que é o povo de Israel, quando ele pega essa palavra, ele precisa entender que o que Jonas está falando tem a ver com o pecado que eles estão cometendo, com o pecado de idolatria, que está sendo conduzido pelo próprio rei. E quando o povo de Israel cometeu esse pecado, lá no Êxodo, Deus disse que iria eliminar Israel de sobre a terra. E aí você pensa, poxa, mas não é essa a mensagem de Jonas para Nínive? Que Deus vai destruir Nínive, se Nínive não se arrepender do seu pecado? Pastor, é isso que vai acontecer no próximo capítulo, capítulo 3. Eu conheço a história. Beleza. E o que acontece mais com Nínive? Nínive é destruída ou é perdoada? Nínive é perdoada. Ou seja, para resumir, o que nós estamos vendo ali no livro é que não é o profeta Jonas que está sendo usado para, vamos dizer assim, como instrumento nas mãos de Deus para transformar Nínive. Como a gente às vezes ouvia quando era criança, né? O missionário Jonas, que é mandado para uma terra distante para pregar e Deus transformar. Não, na verdade, Deus está usando Nínive como um instrumento nas suas mãos para dar uma lição ao povo de Israel e ao profeta. Tal povo, tal profeta. Então, Deus é que está usando Nínive como instrumento, não o contrário. Só que a gente não entende esse contexto no primeiro momento se a gente não fizer esse exercício, que chama instrução para a viagem. Primeiro, eu vou ao ouvinte original, busco compreender
o que o ouvinte original está recebendo, certo? E aí, a partir daí, então, eu vejo quais são as lições para mim? Agora que eu compreendi a mensagem de Jonas, quais são as lições que o livro traz para nós? E agora sim eu tenho condição de aplicar a minha vida. Se não, vou dar um exemplo assim muito esdrúxulo de não usar essa ferramenta, tá, irmãos? Você já deve ter visto isso por aí. Uma determinada igreja, um pastor, né? Um dito pastor, chega para um homem lá, endemoniado, e fala para esse homem: qual é o teu nome? Fala lá para um homem endemoniado, me fala lá um nome lá qualquer, né? Aí começa a fazer uma entrevista com o diabo lá. E da onde que você vem? Da igreja do vizinho, né? Tem esses negócios aí. Vamos lá, fecha a parede. Aí vai falando esses negócios. Aí, se você perguntar a esse pastor, ele vai dizer assim: não, mas Jesus lá em Marcos, quando Jesus chega lá e ele vê o gadareno, ele pergunta qual é o teu nome. Então, o que eu estou fazendo está na Bíblia. Está na Bíblia, irmão. O demoniado gadareno está lá na Bíblia, não está na Bíblia? E eu pergunto, irmão, não está na Bíblia? Está na Bíblia. Jesus fez isso alguma outra vez? Não. Mas vamos entender. Jornada para a viagem. Marcos escreveu para quem? Marcos escreveu para os crentes, que estavam onde? Em Roma. Olha como é que ele começa o livro. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Princípio do Evangelho é uma expressão comum? Não, é uma expressão usada pelos romanos, quando tendo boa notícia do imperador. Ah, então ele está se referindo a Jesus como se Jesus fosse o imperador? Positivo. Filho de Davi, filho de Abraão. A partir daí, ele vai listar um monte de milagres de Jesus. Para dizer o quê? Que o Jesus que nós cremos, ele é mais poderoso do que o imperador romano. E a boa notícia, ou seja, a conquista do imperador, do nosso imperador. E ele é tão poderoso que ele vence uma legião inteira. E não é uma legião de soldado, não. É uma legião de demônio. E ele vence todos esses demônios só com a sua palavra. Olha como Jesus é poderoso. Então, os crentes em Roma, que estão sendo perseguidos pelo imperador, eles agora têm uma palavra de que o Jesus que eles creem é mais poderoso do que o imperador. Deu para entender? Aí a gente volta para o texto e consegue compreender que o texto não está falando da gente fazer uma entrevista com o diabo, mas está exaltando o tamanho do poder de Jesus. O tamanho de vencer uma legião inteira, né? Um batalhão ali de soldados romanos. Então, só um exemplo de como essa ferramenta é importante. A próxima, estrutura. Estrutura, irmãos, é uma ferramenta muito importante para nós como batistas, porque os batistas têm a mania de fazer estudo e pregação em 3 pontos, né? Frase de transição e conclusão. Isso é errado, estou falando para vocês, isso está errado. Se você quer fazer uma exposição fiel das Escrituras, você precisa, então, fazer a sua divisão do sermão vai ser dado pela estrutura. O texto tem uma estrutura, você respeite a estrutura do texto. Então, o que é a estrutura? São as unidades de pensamento. Então, quando o autor escreveu, ele colocou unidades de pensamento que compunham o que ele queria. Vou dar um exemplo. João capítulo 1, se você puder anotar aí. João capítulo 1, a partir do verso 35 até o verso 51, o autor narra uma série de encontros. Ele narra 4 encontros. 4 encontros. Em cada um desses encontros, algo é dito. E algo é dito sobre a identidade de Jesus, sobre quem ele é. Eu estou falando assim rapidão. O ideal era a gente vir lendo, né, construindo, mas por causa do tempo, tá, irmãos? Então, depois você lê aí em casa. Então, você vai ver 4 encontros. Cada um desses encontros é narrado pelo autor com o objetivo de falar algo sobre a identidade de Jesus. Então, eu preciso entender qual é a dinâmica em que esses encontros estão acontecendo e o que está sendo dito sobre quem é Jesus. O capítulo inteiro de João 1 é isso.
quem é Jesus. Então, ele narra 3 momentos maiores. Uma poesia, que começa no início, né? No princípio ele era o Verbo estava com Deus. É uma poesia que reconta o Gênesis a partir da figura de Jesus. Em rápidas palavras, é isso. Depois dessa poesia, a gente tem do verso 15, aliás, perdão, verso 19, aliás, verso 19, sobre o testemunho de João. Sobre o testemunho de João. Aliás, perdão, a partir do verso 15, desculpa. A partir do verso 15, nós temos o testemunho de João, que vai até o 34. Então, ele vai narrar o encontro de Jesus com João. E aí ele oferece uma narração maior. E algo é dito sobre quem ele é. No poema, algo foi dito sobre quem ele é. No encontro com João, no batismo, batismo não, né? Ele vai falar apenas desse encontro de João e do testemunho de João sobre quem era o Cordeiro. Aí ele vai falar quem Jesus é. E depois ele narra 4 encontros, que é o chamado dos primeiros discípulos. Por que João escolheu essas histórias para compor o capítulo 1? Porque quando João, então, decidiu construir uma ponte para nos dizer quem ele é, nos tirar do ponto A aqui, para nos levar para um ponto B, no entendimento de quem ele é no final dessa ponte, ele escolheu essas histórias, que são o que eu chamo de unidade. Eu não, né? A literatura chama de unidade de pensamento. Então, ele escolheu, veja só nessa foto aí da imagem, a ponte, ele escolheu histórias que iriam compor essa unidade de pensamento que vai levar o ouvinte do ponto A, eu não sei quem ele é, para o ponto B, agora eu sei quem ele é. A título de curiosidade, depois em casa, tenta ler João capítulo 1 e tenta fazer esse exercício de aonde o texto está dividido e quais são as respostas dadas à pergunta: quem é Jesus? E quando você identificar, você vai ver 7 respostas sobre quem ele é. 7 coisas são ditas a respeito de quem ele é. Você acha que João usou esse número 7 à toa? Se o objetivo de João, capítulo 20, verso 30, 31, se não me falha a memória, se o objetivo de João é nos dizer que ele é Deus, faz todo sentido ele usar 7 coisas para caracterizar a identidade de Jesus. Então, quando eu digo estrutura, é isso, é identificar. Como é que eu acho isso, pastor? Você precisa perceber aonde estão as unidades de pensamento, aonde o texto mudou, aonde ocorrem as transições. Um detalhe do português que nos ajuda muito a interpretar é você perceber onde estão as conjunções. Você lembra que conjunção no português é um termo de ligação entre 2 orações. E uma oração é uma unidade de pensamento. Se você pegar e vir marcando aonde estão as conjunções ou os termos de ligação, você vai ver que aonde teve isso, teve mudança no texto. Se você estiver lendo, por exemplo, Efésios em casa, né? Você vai ver ali o uso depois do capítulo 3, a partir do capítulo 4, já desde o verso 1, você vai ver muita frequência no uso do portanto. Toda vez que Paulo usa um portanto, até chegar no capítulo 6, ele usa de novo finalmente, ou seja, uma conjunção conclusiva, é porque em cada uma daquelas sessões ele tem ali uma unidade de pensamento fechada sobre o evangelho e como o evangelho nos ajuda a viver de modo digno, né? Na presença de Deus. O poder do evangelho que nos faz viver de modo digno. Então ele vai ali. Então, só um exemplo, né? Aonde estão as palavras de transição, repetições, mudanças de pensamento, contrastes. Tudo isso nos ajuda a compreender a estrutura. E aí o nosso sermão vai ser guiado pela estrutura do próprio texto. Vamos supor que eu estivesse pregando aqui, já preguei assim, inclusive até no Anvé, um sermão que foi na época dos discípulos, né? Eu preguei sobre o chamado dos discípulos e preguei João, capítulo 1, do 35 ao 51. Como é que eu dividi meu sermão? Em 4 pontos, 4 encontros.
Em cada um dos encontros eu disse algo a respeito de quem ele é. Então, basicamente, o que foi que conduziu a divisão? É a estrutura, não é da minha cabeça, né? E a última não, né? Ainda tem mais duas. Se bem que teologia bíblica eu já expliquei o que isso quer dizer, mas a grande ideia é, quando eu atravesso essa ponte, eu consigo compreender uma mensagem. Qual é essa mensagem? Você precisa tentar identificar, em poucas palavras, qual é essa mensagem. Quando você faz uma frase que conjunta todas essas ideias apresentadas no texto, então você tem uma grande ideia. Ou seja, qual era a mensagem que estava sendo transmitida para o ouvinte original. Exemplo, a minha grande ideia do capítulo 1 de João, ela ficou assim: ele é o rei de Israel, o filho de Deus e o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Essa ficou a minha grande ideia. É um resumo do que está sendo dito no capítulo 1, construído numa frase, para passar ali para a minha audiência. Ele é o rei de Israel, ele é o filho de Deus e ele é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, a partir daí, eu tenho uma resposta desejada, porque a Bíblia é um livro que exige de nós uma resposta. Então, a partir do momento que eu entendo que ele é o rei de Israel, o Messias, o prometido, ele é o filho de Deus e ele tira o pecado do mundo, o que eu, ouvinte, tenho que fazer? Eu tenho que dar uma resposta a isso. A Bíblia exige de nós uma resposta. Eu vou ignorá-lo? É uma resposta. Não é uma resposta apropriada, mas é uma resposta. Ah, não, eu vou crer nisso. E à medida em que eu creio nisso, o que isso muda na minha vida? E aí o texto vai dizer que aqueles que creem se tornam filhos de Deus, aqueles que creem são iluminados para a vida eterna, aqueles que creem são batizados com o Espírito Santo. Não é isso? A gente vai buscar lá no texto o que acontece com aquele que crê. São feitos discípulos de Jesus, né? Enfim, a próxima ferramenta é a teologia bíblica. E só para explicar aos irmãos, avança os slides, por favor. Vai, mas só para a gente poder ir para o slide que trata sobre a teologia bíblica. Pode avançar? Pode avançar. Isso, esse aí. Não, não, volta um. Volta um, por favor. Isso, esse aí. Então, se os irmãos puderem ver a imagem, seguinte, é uma régua também, só para a gente poder entender teologia bíblica. Teologia bíblica é o que o texto diz. E aqui, nessa régua, a gente tem uma divisão. Por exemplo, os capítulos 1 e 2 falam de quê na Bíblia? Fala sobre a criação. Então, eu coloquei aqui, criação. Capítulo 3 fala sobre o quê? Sobre a queda. Agora, vamos pular lá para o final da Bíblia. Capítulo 21 e 22 de Apocalipse falam sobre o quê? Sobre a consumação, né? Sobre a restauração de todas as coisas, a glorificação. Certo. Então, do 3 até o 4, né, no caso, até Apocalipse 21 e 22, está falando sobre o quê? Está falando sobre as consequências da queda e da redenção do homem pecador, do homem caído em Cristo. Então, veja, a maior parte da Bíblia fala sobre a redenção. Por isso, eu preciso analisar o texto sempre me fazendo essa pergunta: como esse texto se relaciona à mensagem do Evangelho? Como esse texto se relaciona à mensagem do Evangelho? Sempre, 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 sempre. E, irmãos, à medida em que eu consigo perceber isso, como esse texto fala da mensagem do Evangelho e como o Evangelho é o que me permite viver esse princípio que está sendo apresentado, isso é maravilhoso, isso é transformador, porque aí a gente consegue começar a compreender de fato o que a mensagem tem para nós, o que ela está propondo. Vou dar um exemplo aqui para os irmãos. Veja só, você está lendo Gênesis, vamos lá, você está lendo, por exemplo, Efésios 5, como eu falei aqui do feminismo, né? Aí você está lendo o dever do marido, o dever da esposa. Aí você acha que é do nada que Paulo fala assim: eu vos digo um mistério, mas eu me refiro a Cristo e a sua igreja. Por que Paulo fala isso? Porque Paulo está dizendo
que a relação do homem com a mulher espelha para o mundo a relação que Cristo tem com a sua igreja. Uma relação de perdão, uma relação de amor, uma relação de sacrifício, uma relação de cuidado, uma relação de provisão, uma relação de proteção. Ele está dizendo, olha, o casamento espelha para o mundo a mensagem do Evangelho, do que Cristo fez pelo homem pecador. Olha como é que isso é maravilhoso. Você acha que diante de uma palavra dessa, o homem vai ter coragem de separar de sua esposa? Quando ele entende que a relação deles dois espalha para o mundo, aliás, espelha para o mundo e espalha para o mundo a mensagem do Cristo que resgata sua noiva, a igreja de Jesus, perdoando ela com amor incondicional, lavando, purificando pela sua palavra, provendo para ela os recursos, protegendo ela, dando direção a ela, sendo cabeça dela. Poxa, esse homem vai chegar em casa, essa mulher vai chegar em casa e falar assim, não, o nosso casamento a partir de hoje nunca mais fala em divórcio. Por quê? Porque o nosso casamento é um espelho para o mundo da mensagem do Evangelho. Percebe? Então, assim, estou dando um exemplo aqui, poderia dar vários outros, mas a gente precisa sempre perceber isso. Como a palavra que a gente está analisando, está estudando, como ela fala, dialoga com aquilo que Cristo fez pelo homem pecador na sua redenção, né? No pagamento da dívida pelos seus pecados. Esse é um exercício que precisa sempre ser feito, né? Senão a gente prega um monte de texto, fala de um monte de texto, mas não fala do evangelho para essa pessoa, né? Que está ali nos ouvindo. Ela precisa ouvir o evangelho, independente de qual seja o texto que você esteja trabalhando e ensinando para os seus meninos. Wellington, é isso. Eu vou abrir agora para os irmãos poderem, né? Senão os irmãos vão ficar sem tempo aí para. Desculpa, eu corri.